Olá pessoal, professor Marcos na área de novo, junto com vocês. Esse conteúdo é uma maravilha, razões trigonométricas de novo. Porque agora eu quero resolver questõezinhas diretas no triângulo. Eu passei uma contextualizada, porém a contextualizada a gente precisa ter base bem aqui. Porque eu percebi a dificuldade de vocês, meus queridos, quando a gente vai definir, vai identificar qual é a razão trigonométrica. Então eu percebi uma grande dificuldade nisso. Então eu preparei essa aulinha aqui, ó. Veja lá em cima. Determine as razões trigonométricas. Tô tendo dificuldade de gravar os vídeos, hein? Difícil, o equipamento não é dos melhores. E o que é que eu fiz agora? Eu não vou aparecer, eu vou focar bem no quadro aqui, para que vocês consigam ler o que está lá, né, pessoal? Maravilha. Então, com base nesses exercícios, nós vamos ver aqui, ó. Uma razão com um ângulo de 30 graus, outra razão com um ângulo de 45 graus, outra razão com um ângulo de 60 graus. Nisso, eu consigo identificar todos os ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis, professor? 30, 45, 60 graus. Desconsidere esses 6 aqui, ó, que esses 6 aqui é da questão de cima do triângulo. Aqui eu estou em casa, hoje o quadro é pequenininho. Beleza? O que é que nós vamos fazer aqui em primeira mão? De primeira mão, nós vamos colocar as razões trigonométricas aqui nesse quadrado. Observem que eu deixei o quadro vazio para a gente lembrar de novo da nossa musiquinha. Lembrar da nossa musiquinha do seno, do cosseno e da tangente, né? Legal que tangente aqui ficou tangue, né? Quem lembra de tangue, faz um tangue aí de suco e passa para nós aí, que é uma maravilha, né? Então vamos lá para nossas razões trigonométricas de seno, do cosseno e da tangente, 30, 45 e 60 graus. Presta atenção, o que é que eu falei para vocês? Eu falei da musiquinha, né? Aquela musiquinha de Natal. Eu não gosto muito dela não, mas ela encaixa certinho aqui no nosso problema. Ela encaixa certinho aqui na nossa razãozinha trigonométrica. Vamos lembrar de novo? Vamos lá, né? É o Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, né? Mas aqui a gente vai para a razão, né? E aí como é que a gente faz? 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Beleza? 3, 2, 1, ó. 3, 3, 2, 1. Certo? Vamos cantar? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, ó. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2, ó. Põe raiz no 3 e no 2, ó. No 3 e no 2 eu coloco raiz. Beleza. O quadro tá balançando hoje. Certo? Então vamos voltar de novo? Vou cantar de novo aqui para vocês pegarem aí. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Professor, faltou a tangente, não foi? O tangue, o suco de tangue. Vamos voltar à tangente? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ó, pronto. Fechei minha tabela de ângulos notáveis. Vou cantar de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Oh, glória! Agora vamos resolver. Vamos resolver. O que eu sempre falo para vocês. O primordial é eu saber identificar a razão. Se eu não consigo identificar a razão, eu estou complicado. Professor, o que é razão? Razão é uma divisão. Toda vez que você pensar em razão, você pensa na divisão, pensa numa fração, que também é divisão, né? Vamos falar uma coisinha aqui só para descontrair. Você lembra que quando você está discutindo com alguém, você quer ter razão, não quer? O outro também quer ter razão. Aí é divisão. Sempre divide. Vamos lá. Então aqui eu tenho um ângulo agudo de 30 graus. Todos esses triângulos vai ter um ângulo de
de 90 graus. Por quê? Porque ele é um triângulo retângulo. Eu não coloquei ali, mas é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então ele vai ter o triângulo retângulo de qualquer maneira. E vai ter um ângulo agudo. Pode ser de 30, pode ser de 45, ou pode ser de 60, ou pode ser de 30, de 20, de 10. Professor, mas o de 30 e o de 10 não tem na tabelinha. Como é que eu faço? Toda vez, pode ser no Enem, porque isso é questão do Enem também, gente. O pessoal do terceirão pega junto também nesse conteúdo. Toda vez que for fornecido uma questão que for um ângulo que não seja um ângulo notável, obrigatoriamente precisa ter lá a razão do seno, a razão do cosseno e a razão da tangente. Nós temos feito algumas questõezinhas e vocês têm observado que tem sido assim. Outra coisa também é que, sendo um ângulo notável, pode ter o ângulo, a razão trigonométrica para você resolver ou não ter. Por isso que é bom aprender a musiquinha e saber a tabelinha. Vamos para esse, pessoal? Vamos lá. Vou focar bem para vocês aqui. O que é que eu estou vendo ali? Do lado do ângulo agudo de 30 graus tem o número 3. Esse ângulo agudo do lado do ângulo de 30 graus, ou melhor, esse cateto do lado do ângulo agudo de 30 graus, ele está do lado, ele está adjunto, ele está perto. Então ele é chamado de quê? ADJ, adjacente. Adjacente, certo? É o cateto adjacente. Do outro lado, o cateto que está do lado contrário do ADJ, do adjacente, que está ao lado contrário do ângulo agudo, ele é o oposto, ele está o oposto, ele é oposição, né? Oposição, ele é o oposto. Beleza? É o cateto oposto. Cateto adjacente, cateto oposto. Pronto, se eu identifico o cateto adjacente e o cateto oposto, eu uso... Olha, gente, vamos lembrar de novo o nosso SOHCAHTOA. Você lembra do SOHCAHTOA? Beleza, vamos lembrar dele, porque ele é fera para isso. SOHCAHTOA, vamos lá. Deixa eu ir aqui, porque filmar e escrever não é fácil não, pessoal. Deixa eu consertar um O aqui, ficou muito feio. Depois eu coloco a câmera em cima. CAHTOA. Pronto, coloquei lá. Professor, por que esse SOHCAHTOA? Porque ele vai nos ajudar da seguinte maneira. Quando eu escrevo isso no meu caderno, eu consigo identificar as razões, essas divisões. Eu vou conseguir identificar facilmente. Por quê? Porque de repente eu vou para aqui. Quem é que está aqui? Cateto adjacente, cateto oposto. Não tem nada na hipotenusa. Então essa razão é o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Oposto sobre adjacente. Onde é que você está vendo ali um O e um A para identificar o oposto sobre adjacente? Aqui. Oposto sobre adjacente. Tá vendo? O cateto oposto pelo cateto adjacente, como é que chama? Tangente. Beleza. Por que tangente, professor? Olha o T aqui, ó. Olha o T de tangente. Olha o T grande. Não vou falar de outro jeito não, senão tem gente que interpreta errado. Olha o T aqui, tangente. Então, oposto sobre adjacente, tangente. Eu acabo de identificar que aqui eu vou usar a tangente do ângulo. Beleza? Certo? E a tangente do ângulo vai vir primeiro, na hora que eu for fazer o cálculo, primeiro vai vir a tangente do ângulo. O ângulo é de quê? 30 graus. Aonde está a tangente do ângulo de 30 graus, pessoal? Vamos lá? 30 graus. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Então, raiz de 3. Aí eu vou lá e coloco raiz de 3, certo? Sobre 3. Vou pôr a igualdade aqui, para você saber que eu tô trabalhando a igualdade entre razões. Do outro lado, o que eu vou achar? Cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 3. Então, vamos lá. Cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 3. Gente, professor... Fácil assim, né, professor? Fácil. Beleza. Agora, a multiplicaçãozinha cruzada, como eu faço uma regrinha de 3, por exemplo, né? Mas primeiro eu tenho que fazer com quem? Eu tenho que fazer com o x, não é? 3 vezes x é igual a 3x. 3x é igual. Raiz de 3 vezes 3. Lembra sempre disso, tá? Lá no assunto, no conteúdo de racionalização. Quando eu multiplico uma raiz por um número inteiro que está fora dessa raiz... O que é que eu faço? O número inteiro fica do lado de fora e eu permaneço com a raiz.
Raiz de 3 vezes 3 vai dar 3. Aqui o número inteiro vai ficar lá de fora. 3 raiz de 3. Porque a raiz de 3 não é um número inteiro, é um número racional. Aliás, raiz de 3 é um número irracional, porque não tem uma raiz exata. Vai dar 1,7 e um bocado de número lá, tá bom? Então, 3x igual a 3 raiz de 3. Agora é só resolver. Para resolver aqui, eu isolo x igual a... Beleza? Eu isolo x e coloco aqui 3 raiz de 3, certo? E trago o 3 aqui para baixo, beleza? Aí ficou x é igual 3 dividido por 3 dá 1, então aqui está igual, eu posso cortar e repito raiz de 3. Resposta dessa razão trigonométrica, raiz de 3. Letra A, raiz de 3. Lembrando, pessoal, eu quero que vocês acompanhem essa aulinha e anote ela toda no caderno. Eu tô falando para as minhas turmas, né? Quem for de fora que assistiu o vídeo aí no YouTube, pode ou não, se quiser estudar. Matemática se estuda escrevendo. Pelo menos eu só aprendo assim, né? Talvez você consiga memorizar sem escrever, aí é um dom seu, não posso questionar. Mas na maioria das vezes matemática tem que rabiscar. É cálculo. Vamos lá! Questão 2. Ou melhor, a letra... Não, eu botei C aqui embaixo, não. A letra B. B tá aqui, pessoal. Ei, professor. A letra B, o que é que tem? O ângulo agudo é de 45 graus. 45 graus, o ângulo agudo. Do lado de cá, o cateto adjacente, porque está do lado do ângulo ADJ para você. Isso, ADJ é o adjacente, ele está do lado do ângulo, tá vendo? O ângulo 45 está aqui, ele está juntinho do ângulo, é fácil ver isso. Beleza? É o 6. O cateto oposto, não tem nada no cateto oposto. Onde é que está a outra medida? Está na hipotenusa. Então virou cateto adjacente e pela hipotenusa. Vamos lá para o nosso socator, que é aquela regrinha básica. Olha, cateto adjacente pela hipotenusa. Qual é a letra que eu tenho aí? Um C. C é de cosseno. C é de cosseno. Então, se é cosseno, é o cateto adjacente pela hipotenusa, é cosseno. Vamos resolver? Qual é o cosseno do ângulo de 45 graus? Cosseno do ângulo de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Professor, por que o senhor está colocando esses caras tudo com raiz? É proposital, porque é onde vocês têm a maior dificuldade. Eu identifiquei isso. Então, onde tem dificuldade é onde o professor precisa trabalhar mais para ajudar vocês. Gente, tamo junto, viu? Estou com vocês. A distância não vai atrapalhar a nossa dedicação em que vocês aprendam. Deus abençoe. Vocês estão tendo dificuldade, nós também estamos tendo, mas vamos vencer em nome de Jesus. E vamos sair dessa quarentena preparados também virtualmente. Depois disso, eu vou conseguir dar aula de reforço online para vocês. Que maravilha! Olha só! Então, a razão trigonométrica de 45 graus é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Vamos lá. Raiz de 2 sobre 2, que é igual cateto adjacente 6. Vamos lá, isso. Cateto adjacente 6. Câmera, por favor, 6. Cateto adjacente pela hipotenusa. A hipotenusa X, pela hipotenusa X. Beleza? Agora vamos multiplicar, né, pessoal? Raiz de 2 sobre X. Lembra o quê? X aqui vai representar o número inteiro, né? Então ele fica fora e eu só conservo a raiz. Raiz de 2 vezes X vai dar o quê? X raiz de 2. Não é? Do outro lado, 2 vezes 6 igual a 12. Opa! 2 vezes 6 igual a 12. O que é que eu vou fazer aqui embaixo agora? O X, eu preciso sempre isolar o X, não é, pessoal? O X na equação, ele vai ficar isolado. A incógnita fica isolado. Seja X, seja Y, seja H, quem for. X é igual a 12 vai ficar aqui e o raiz de 2 vem para baixo dividindo. X é igual a 12 dividido por raiz de 2. Pessoal, prestem atenção numa coisa. Esse raiz embaixo
como denominador, ele não pode ficar aí. Professor, por quê? Não foi eu quem inventei. São os matemáticos. Eu só tento aprender, e estou aprendendo. Mas o raiz de 2 não pode ficar aí. O que é que eu faço com ele? Eu vou fazer um processo de racionalização de denominadores. Né? Seria racionalizar denominadores com radical. E ele não pode ficar aqui no denominador. Então vamos lá. Vou procurar um espaçozinho para fazer isso, certo? Isso aqui é da questão B ainda, tá vendo? Já que eu não posso, que o meu denominador não pode ficar ali, o que é que eu vou fazer, professor Marcos? Eu vou pegar esse 12 raiz de 2, beleza? E vou igualar aqui do outro lado, o que é que eu coloco? Eu vou colocar raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Isso eu faria com qualquer radical. Se fosse raiz de 3, eu ia fazer com raiz de 3. Se fosse raiz de 4, eu ia fazer com raiz de 4. Tanto faz. Se fosse raiz de 5, tanto faz. E assim a regra sempre é essa. Repete o 12 raiz de 2 e do outro lado repete os dois radicais. Isso chama-se racionalização ou simplificação de radicais, que eu vou acabar eliminando esses radicais. Beleza? Agora vamos multiplicar. 12 que multiplica a raiz de 2 vai dar o quê? 12 raiz de 2. Beleza, 12 raiz de 2. Lembra? O número inteiro fica fora do radical. Então vamos lá. 12 raiz de 2. Coloco aqui agora. Pessoal, presta atenção agora, que coisa interessante. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar o quê? 2. Toda vez que tiver um número aqui, 2, do lado de cá está 2, o resultado vai ser 2, sendo radical. Se tiver 3 aqui, o resultado vai ser 3. Por quê, professor? Porque se eu multiplicar 2 vezes 2 não dá 4? Quem é a raiz de 4? 2. Se tiver 10 e 10, o resultado vai ser 10. 10 vezes 10, 100. Raiz de 10, raiz de 100, 10, melhor dizendo. Então aqui, para você não perder tempo de formar uma outra conta, só faz isso. Tá 2 aqui, 2 vem para baixo. Beleza? Agora o que é que eu vou fazer, professor? Maravilha. Eu posso dividir 12 por 2 exatamente? Posso. Então, 12 dividido por 2 dá 6. E eu vou repetir a raiz. Resultado, 6 raiz de 2. Se porventura tiver uma continha lá no Enem, né? Tô falando isso porque o terceirão também tem alunos do segundo que vai fazer também. Se tiver uma continha lá, se tiver algo com um valor, um decimal aproximado, como é que eu faço aqui? Você pega 6 e multiplicaria pela raiz quadrada de 2, que é 1,41, e aí você consegue um resultado fora de radical. Você transforma ele para decimal. Gente, é bom demais essa aulinha aqui para vocês, hein? Beleza? Então, a resposta dessa, aqui, tá vendo? 12 raiz de 2, o resultado vai ser 6 raiz de 2. Beleza? Aê, glória a Deus. Chegamos a mais um resultado. Vamos agora para a última. Meu vídeo ficou grande agora, hein? Mas é uma aula. Eu falei para vocês que era uma aula. Vamos para a questão C. O ângulo agora é de 60 graus. E a raiz não. E a razão trigonométrica é o quê? A razão trigonométrica é cateto oposto pela hipotenusa. Por que é cateto oposto, professor? Repito de novo. Ainda bem que o vídeo aí você pode repetir quantas vezes você quiser. O cateto adjacente é aqui, ó, 60 graus. Então vai ser esse cateto adjacente. O outro cateto, que está ao lado contrário, é o oposto. Vamos lá para o nosso soca-toa? Opa, soca-toa. Olha lá, gente. O cateto oposto pela hipotenusa é seno. Letra S de seno, beleza? Seno com S. Não escreva seno com C. Seno com S. Vamos lá. Brincadeirinha, eu sei que vocês não escrevem seno com S, com C. Vocês só escrevem com S, né? Mas tem gente que escreve até com C cedilha.
Vamos lá. Agora, pessoal, qual é o seno de 60 graus? Volto para minha tabelinha de ângulos notáveis. O seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Ô, professor Mal, tudo dele foi com raiz. Ele não pegou nenhum com fração, nem pegou a tangente com um só. Não, é porque eu quero ensinar agora. É com radicais mesmo. Beleza? Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Vamos voltar para aqui? Raiz de 3, vamos lá, raiz de 3 sobre 2, que é igual cateto oposto 4. Cateto oposto 4 sobre a hipotenusa, que é x. Certo? Vamos lá. Raiz de 3 vezes x. Ó, multiplicando cruzado, sempre o x primeiro, não esquece disso. Não esquece disso. Raiz de 3 sobre x vezes x vai dar x raiz de 3. E embaixo, perdão, gente, o que é que eu estou fazendo? Embaixo não, do lado. Raiz de x raiz de 3 é igual a 2 vezes 4, 8. Vou separar o x, que é igual a 8, né? 8 dividido por raiz de 3. Professor, qual vai ser a resposta desse camarada aqui? Eu posso deixá-lo assim. Posso? Posso deixá-lo assim? Eu não posso deixá-lo assim. Por que, professor, que o senhor não vai poder deixar assim? O que é que eu falei? Que o denominador não pode ser radical. E aqui ele vai ficar, ó, x raiz de 3, né? Que é igual a 8. O 8 está dividindo pelo raiz de 3. Então a gente vai ter que fazer aquele processo de novo. Vou pegar um espaçozinho aqui, que não está fácil, mas eu vou pegar esse espaço aqui e nós vamos fazer. Meu quadro só dá para isso mesmo. Vamos lá? Vamos fazer. Vamos jogar touro, pessoal. Ê, turma boa. Vamos fazer. O que é que eu tenho aqui? 8 raiz de 3. Então vai ficar 8 raiz de 3, certo? É 8 raiz de 3, que vai multiplicar. 8 raiz de 3, que vai multiplicar. Lá em cima eu botei igualdade, mas não tem problema não, já é multiplicação mesmo, né? Vou levar direto aqui. 8 raiz de 3, que vai multiplicar raiz de 3 por raiz de 3, certo? Beleza? 8 raiz de 3 vai dar o quê? 8 vezes raiz de 3 vai dar o quê? 8 raiz de 3. Agora, e aqui? Raiz de 3 vezes raiz de 3, lembra? 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar o quê? 3. Beleza. Oh, maravilha. Certo? A única coisa que eu diferenciei aqui, que eu consegui, ó, aqui deixou, aqui era denominador com radical, aqui já não é mais. Porque aqui eu termino a minha continha. A resposta dessa, 8 raiz de 3 sobre 3. Ué, pessoal, por que eu não divido? Porque aqui não dá divisão exata. E eu não estou na obrigatoriedade de fazer com divisão exata. Eu posso deixar na minha forma de radical, de simplificação de radicais, eu já posso deixar assim, 8 raiz de 3 sobre 3. A não ser que nas alternativas tenham respostas em números decimais. Aí não tem jeito, você vai ter que multiplicar 8, vai dividir 8 por 3 na forma de decimal e depois pegar esse decimal e também multiplicar pela raiz de 3, que é outro decimal. Mas fora isso, aqui tá certo, acabou. Beleza? Extensa a nossa aula, mas espero que tenha sido muito produtiva. Deus abençoe a vida de vocês, certo? Mesmo à distância, Deus tem uma bênção para vocês. A escola está empenhada, a coordenação está empenhada, a direção está empenhada e vocês não serão prejudicados. Um forte abraço do seu amigo e professor Aloísio Marcos.